Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aleluia. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembrem-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe, mas o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade, para com os que o temem, a sua justiça para com os filhos dos seus filhos. É só até aqui. Na terça-feira nós tivemos um papo de homem no monte e aconteceu coisas extraordinárias lá. E eu ia trazer para cá hoje, para contar aqui hoje. Mas na quarta-feira aconteceu uma coisa inusitada, uma coisa que mexeu muito comigo. E alguns que já me conhecem, outros que estão aqui dentro já imaginam do que eu vou falar. Eu cheguei na minha empresa de manhã, comecei a brincar com os meninos e o meu gerente se chama Carlos e o filho dele é o Gabriel. Ele trabalha como mecânico na minha empresa. Eu cheguei, o Carlos não estava, eu comecei a brincar com todo mundo. O Ramon chegou, eu comecei a brincar com o Ramon e o Carlos chegou. Era umas 11h40 e ali a gente estava brincando, todo mundo sorrindo. O Gabriel colocou gasolina no carro que era álcool, o carro estava engasgando, não era para ser assim. E ele pegou e tirou a gasolina e ele mesmo brincando, eu sou muito burro, eu coloquei gasolina no carro a álcool. E ele brincando e tirou a gasolina. E o chefe dele falou, agora vai lá no posto de gasolina e enche de álcool. Ele foi. Aí o pai dele chegou, o Carlos. E a gente começou ali a conversar, daqui a pouco saiu o chefe do mecânico de moto. Eu estou indo porque o Gabriel bateu com o carro. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente não entendeu nada. E logo assim o telefone do Carlos tocou. O que? Gabriel foi atropelado? A gente saiu correndo, ele pegou o carro dele, eu peguei meu carro. E quando a gente chegou lá, eu vi o Gabriel com a perna dilacerada dentro da ambulância. O carro, e ele tirou a gasolina, ele tirou toda a gasolina. E quando chegou na Avenida Ayrton Senna, o carro morreu por falta de gasolina. Ele desceu, ele foi empurrar o carro, veio o carro atrás, atropelou ele e esmagou a perna esquerda dele. O que eu quero passar para os irmãos? O Carlos, o pai dele, é diácono. O Gabriel, ele é levita. Ambos estão afastados da igreja. Ali a gente estava ali naquele momento de manhã brincando. 10 minutos depois eu estava vendo aquele menino que estava rindo, brincando, trabalhando, com um sonho completamente modificado dentro daquela ambulância, gritando de dor, muito sangue. A femoral dele foi partida. Quando eu cheguei, que eu vi o sangue dele no chão, eu fiquei sem chão, porque eu gosto dele, eu gosto muito do Gabriel. E ali o Carlos, como pai, ele chegou, não tinha marca de freada no carro. O cara provavelmente estava mexendo no telefone, eu não estou aqui para julgar ele, Deus sabe de tudo. Mas não tinha marca de freada no carro. O Carlos foi em cima do motorista para bater nele. Eu acho que seria a reação de todos os pais. Mas quando o Carlos foi chegando perto dele, aquele homem que também é da igreja virou para ele: você é o pai? Me perdoa, fui eu que atropelei o teu filho. Eu não saí de casa para fazer isso com o teu filho. Me perdoa. O Carlos perdeu o chão ali e não agrediu o homem. Dali, pelo ferimento ser tão grave, o Gabriel já saiu e foi para o hospital na Ayrton Senna mesmo. Eu peguei meu carro,
fui atrás do carro, eu não queria deixar ele ir, mas quando eu virei as costas, ele já entrou no carro dele, foi chorando, foi tremendo, e eu fui atrás dele, a gente chegou no hospital. Cheguei no hospital primeiro que ele, eu saí depois, mas cheguei primeiro do que ele, era só atravessar Ayrton Senna. Ele parou o carro dele no ponto de ônibus na Ayrton Senna. Eu não sei onde eu deixei meu carro, toma, busca lá. Eu fui lá buscar o carro dele. Mas antes disso, ele tinha um enfermeiro conhecido dele lá no hospital. E o enfermeiro veio, você quer entrar para ver o teu filho? Ele não. Aí eu falei, eu entro, eu vou lá e converso com o Gabriel. Quando eu olho para trás, a guarda municipal está para multar o meu carro. Porque eu tirei o meu carro de dentro do hospital. Os nossos carros têm a credencial da prefeitura. Então, todo tipo de estabelecimento da prefeitura nós podemos entrar e estacionar. Só que lá só podia um. O meu já estava, eu tive que tirar o meu para botar o dele. E quando eu olhei para fora, o guarda estava lá e eu tive que sair para tirar meu carro, para levar para botar no estacionamento do shopping. E o enfermeiro veio para me buscar. Só que eu não estava o carro. E o carro entrou. Eu fui estacionei o carro. Quando eu voltei, eu de cara com o carro chorando. Eu não queria ter entrado. Eu não queria ter entrado porque eu vi a perna do meu filho e eu tenho certeza que vão amputar ela. E ele chorando muito, chorando muito, chorando muito, muito. Eu comecei a chorar com ele. E ele começou a andar de um lado para o outro. De um lado para o outro, e eu fiquei sem entender o que estava passando no coração dele. Porque quem é pai já imagina o que estava passando no coração dele. E eu estava imaginando, ele está preocupado com o filho, ele está preocupado com o filho. Ele estava pensando no cara que tinha atropelado o filho dele. E ele pegou o telefone dele, então estava a nossa equipe lá, estava supervisor, chefe de mecânica, estava outro mecânico com ele, lá no local do acidente. Ele ligou para o supervisor, Ronaldo, passa o telefone para esse cara aí. Ei, eu estou aqui no hospital. Eu vi a perna do meu filho. Você sabe o que você fez com meu filho? Você acabou com o sonho de um menino de 27 anos. Ele completou o aniversário sexta-feira passada e agora ele está indo para a sala de cirurgia para amputar a perna. Eu estou te ligando. Irmãos, nessa hora quando ele falou assim, eu estou te ligando, eu imaginei, eu vou te procurar, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estou te ligando para te falar uma coisa. Eu te perdoo. Quando o cara pediu perdão para ele lá na cena do acidente, ele não perdoou. Quando ele chegou no hospital, que ele viu o filho daquele jeito, o perdão que o cara pediu começou a tocar o coração dele, mesmo ele estando desviado. Irmãos, pedir perdão é difícil. Perdoar é muito mais difícil. Principalmente quem machucou quem nós, aquelas pessoas que nós amamos e os nossos filhos. Mas ele ligou para o cara e perdoou o cara. Aleluia! Perdoar. No último versículo aqui diz assim: mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade, para com os que o temem, a sua justiça para com os filhos dos seus filhos. Nenhuma cena de atropelamento, se não tiver óbito, o delegado não pede perícia. Mas eu lembro quando eu cheguei naquela cena do acidente, que eu vi o carro, eu filmei o carro, e chegou o comandante do corpo de bombeiro, e eu falei: comandante, não tem marca de freio aqui. Ele não freou. Se ele tivesse freado, a colisão poderia ter machucado o Gabriel, mas poderia ter sido não tão grave. Ele realmente. E quando ele estava no hospital, chegou a viatura e foi lá pegar as informações do Gabriel. E o sargento virou pra gente: o delegado pediu perícia.
e vai levar o motorista para a delegacia. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós já servimos ao Senhor, quando nós temos um chamado, o Carlos, além de ser diácono, ele era diácono na igreja, ele era líder de casais, líder de jovens, ele fez célula, ele era uma ferramenta potente na mão do Senhor. E quando você já fez parte do corpo de Deus, Deus não te abandona. E a justiça, a vingança nunca será nossa, sempre será de Deus. É Ele que cuida, Ele que cuida dos filhos, dos nossos filhos. Gabriel foi para a sala de cirurgia. Eu fiquei com ele lá até 5 horas da tarde. Gabriel ficou de 12h30 até 5h30 da tarde. A gente estava na esperança da perna do menino continuar no lugar. Até porque é um jovem, brincalhão, alegre. Só que a notícia foi que a perna foi amputada. Porque o médico falou que se permanecesse a perna, correria o risco dele vir a óbito, que poderia infeccionar devido à gravidade. E como aconteceu, né? Batida, sujeira de asfalto, sujeira do uniforme dele, enfim. O médico achou melhor amputar. Ontem eu fui visitar o Gabriel. Ele estava no CTI. Eu entrei, ele estava rindo. Ele começou a brincar comigo. Ele já começou a fazer piadas. Chefe, você veio me ver. Pô, tô com um problema. O que tu quer, cara? Coça o meu pé aqui. Ele brincou com isso, gente. Eu falei, cara, tu não existe. Ele, chefe, não tem que ser feito. Eu já me conformei. E ontem, antes de entrar para a sala de cirurgia, quando eu senti o meu sangue escorrendo, eu conversei com Deus. Hoje eu conversei com Deus. Eu estou conversando com Ele o tempo todo. É Ele que está me dando força. Foi Ele que deu força para o Gabriel superar isso. Foi Ele que sustentou o Carlos quando ligou para aquele homem para pedir perdão e aceitar o perdão dele. É Deus que nos sustenta, irmãos. Eu trouxe esse testemunho da vida deles, porque eu presenciei isso. E hoje o nosso tema é o elo da unidade. A importância do pai, a importância da família, a importância de estar de pé. E quando nós estamos de pé na presença do nosso Senhor, tudo fica mais fácil. Nós encontramos força aonde é impossível encontrar força. Eu falei com a minha esposa, eu não sei se eu teria coragem de perdoar quem fez mal para os meus filhos. Mas eu creio e eu acredito que eu posso até falar que eu não tenho força, mas se eu precisar, é Deus que vai me fortalecer. E eu queria orar agora